Vou colocar aqui para gravar. Tema de hoje, como reverter o não do seu cliente, tá? Muito importante, né? Muitas vezes o cliente se demonstra interessado, ele chega até a sua loja, até o seu estúdio de beleza, enfim, mas na hora de você fazer o fechamento da venda, você escuta um não. A gente sabe que de cada um sim, a gente recebe 10 não, mas existe maneira da gente reverter isso. Deixa eu ver se meu volume aqui tá ok. Vocês estão me ouvindo bem? Existe maneiras da gente reverter esse não do cliente, tá? É muito importante, eu sempre falo aqui que tudo aquilo que a gente vai começar, e principalmente quando você vai começar um negócio, que você pense sempre de maneira estratégica, que você não faça nada aleatório, que você não faça nada sem um planejamento, tá? E para a gente conseguir realmente ter esse resultado de reverter o não do cliente, a gente também precisa dessa preparação, né? Quando eu digo preparação, preparar para ação, envolve isso também, né? Envolve as necessidades do cliente, envolve também você ter uma ideia das objeções que o cliente vai trazer para você, né? O que pode acontecer, o que pode causar o não fechamento da compra do cliente. Isso a gente tem que ter uma ideia. Você não pode ir para um momento de negociação, para um momento de fechamento de venda, sem ter se preparado para o que o cliente pode vir a te falar. É claro que pode existir uma situação atípica, né? De repente ele te falar uma objeção que é totalmente fora do padrão, é algo que nunca tinha acontecido, que você não tinha imaginado, mas eu vou falar para vocês aqui estratégias até para quando vocês se colocar numa saia justa com o cliente nesse momento de negociação, que realmente a objeção dele seja fora do padrão, tá? Como que você faz para sair dessa situação? Como que você faz para reverter esse não desse cliente, tá? Eu sempre falo aqui as etapas de venda, mas para chegar e falar como reverter o não, eu vou só dar uma revisada nessas etapas de venda para que você consiga entender, né, o que você precisa ter de preparo para que no momento do fechamento da venda, para que no momento da negociação, você reverta esse não em sim, tá? Não é só você pensar em objeções, tem várias etapas de uma venda, de uma negociação que são importantes, que a gente tem que ter essa preparação, né? A gente tem que ter essas etapas muito bem esclarecidas e totalmente estratégicas para que você consiga reverter esse não em sim, tá? Então vamos lá, olha, eu sempre falo aqui, o processo de vendas ele tem várias etapas, né? A gente começa com a preparação, que é você se preparar para a ação, é o planejamento, o que você vai trabalhar, com quem você vai trabalhar, para quem, né? Qual que é o seu produto, você conhecer o seu produto, você conhecer o seu cliente. Então, esse é o primeiro ponto, planejamento e preparação. O segundo é prospecção, né? Eu já fiz live aqui até falando sobre prospecção, que cliente não vai cair como chuva na nossa cabeça, ele não cai no colo, a gente realmente tem que ir atrás, tá? Planejamento e prospecção, planejamento e preparação, prospecção, a comunicação, a abordagem, a maneira como você se comunica com o cliente é muito importante, né? Digital fala muito nicho e persona. É muito importante que realmente você saiba aonde você está trabalhando, em que área que é e para qual cliente. Porque dependendo do cliente que você vai trabalhar, é a abordagem. Eu já vi muitas pessoas que tinham um perfil muito despojado, mas para tratar de negócios, né, a sua comunicação vai atrair aquele determinado tipo de cliente e que a pessoa mudou totalmente a sua comunicação. Já vi vários perfis da pessoa, assim, principalmente eu que moro no Nordeste, em cidade de praia, de repente a pessoa vem todo despojada e tal, mas você vai lidar com pessoas de negócios, você vai lidar com empresários, você vai lidar com pessoas que querem resultados, né? Que querem escalar seus negócios, que se vestem de uma maneira mais formal. Então, isso a gente precisa se preocupar, né? Eu prospectar o cliente certo para o meu negócio, porque se eu tiver com o cliente errado no momento da negociação, ele não for realmente a minha persona, muitas vezes tá aí o problema.
O porquê que eu recebo o não ao invés do sim, o porquê que eu não consigo reverter esse não. Né? A gente consegue sim reverter, mas é necessário que você esteja falando com um cliente que seja realmente o seu público. Não adianta você estar fazendo uma negociação com o cliente errado, né? A chance de você conseguir reverter essa situação é muito menor. Então, você prospectar, né? Você saber para quem que você vai vender, prospectar o cliente certo, você ter a abordagem que atrai esse cliente, a linguagem, a comunicação que realmente traz conexão para esse cliente, você conhecer as necessidades do cliente. Eu sempre falo muito aqui a importância de você ouvir o cliente, né? Hoje eu fui numa loja de bolo, sábado é aniversário do meu filho mais velho, mas Luiz Fernando não gosta de bolo muito doce, bolo de confeitaria. Ele quer um bolo de cenoura com cobertura. E a gente foi comer comida japonesa, do lado do restaurante tinha uma doceria. Eu entrei e vi que na vitrine os bolos eram bem simples, sabe? Tinha vários bolos pequenos com cobertura, nós somos poucos aqui em casa, então é um bolo pequeno. Aí eu falei, vamos entrar, deixa eu perguntar. Quando eu entrei, eu perguntei para a atendente, você tem bolo de cenoura? Ela falou, tenho. Abriu a vitrine, do lado de dentro, onde ela estava no balcão, abriu a vitrine, tirou um bolo de cenoura e mostrou. Aí eu perguntei para ela, mas ele vai com cobertura? Ele estava sem, mas os da vitrine tinha cobertura. Ela disse não, de cenoura sem cobertura. E a partir dali ela já não disse mais nada, né? Ela não soube ouvir a minha necessidade. Ela poderia falar para mim, olha, o de cenoura geralmente é sem cobertura, mas se você quiser tem um adicional. Ou então, o de cenoura é sem cobertura, mas para que você precisa? Né? Ou me justificar, olha, o nosso bolo de cenoura é sem cobertura, que é aquele bolo de sabor de vó, que realmente nos remete a uma lembrança de infância. Mas não, ela simplesmente não me ouviu, ela não soube qual era a minha necessidade. Né? Eu quero realmente um bolo de cenoura, um bolo simples, o Luiz Fernando gosta assim, só que ele quer que tenha cobertura. E eu tenho certeza que ela poderia me atender, mas ela não se prontificou, ela não estava disposta a me atender, ela não soube me ouvir. Muitos negócios não acontecem porque o atendente não sabe ouvir o cliente, porque o atendente não percebe a necessidade do cliente, porque ele não respeita a opinião do cliente. Gente, isso é um ponto tão importante para qualquer negócio. Para você que tem um negócio pequeno, para você que está começando agora, para você que tem um negócio grande, para você que é profissional liberal, que é corretor de imóveis, você ouvir a necessidade do cliente. Para mim é uma coisa tão simples, sabe? Tá? Faz parte, assim como a gente conversar com uma amiga e saber, ela tá com dor, é dor onde? No outro dia, você melhorou, você está tomando remédio? Isso é a mesma coisa com o cliente, né? É você saber a necessidade dele. Você vai prospectar, vai trazer esse cliente para você, você vai abordar o cliente. Nesse momento, você vai procurar ouvir, você vai procurar entender, fazer perguntas aonde ele te dê as características do que ele precisa, né? Aonde ele fale para você o que ele quer, o porquê ele quer, para que momento. Muitas vezes, a objeção do cliente, você já consegue perceber ali, no momento que você se abre para ouvir a necessidade dele, se abre para ouvir qual é o problema dele que você vai resolver. Nesse momento, tem muitos clientes que já deixam a entender quais são as possíveis objeções. E você já se prepara. É claro que tem aquelas objeções, assim, que mais acontecem e que a gente já tem preparo, né? Em relação a preço, em relação a prazo, em relação à forma de pagamento. Mas cada cliente tem uma necessidade diferente, pode surgir uma objeção diferente, né? Por isso, esse momento de você ouvir é muito importante. Esse momento de você ouvir, você pode evitar ter objeção, você pode evitar ouvir o não lá no final. Você pode estar tão preparado e estar tão atento ao cliente que você quebrar a objeção antes dele falar para você. Né? É como a gente faz com o filho. Tem hora que eu olho a carinha do Luiz Fernando, olho a carinha da Isadora, do jeito que eles estão vindo, eu já sei que eles vão falar. Se é alguma coisa para pedir, eu já falo, não é a hora. Não venha me pedir nada agora porque você fez tal coisa errada e você está no período da consequência. Né? E o cliente é a mesma coisa. Tá? Com o tempo, a gente vai conhecendo tanto o cliente como a gente conhece dentro de casa. Mas isso é um processo. Mas a gente vai acostumando no relacionamento com as pessoas a olhar aquela pessoa no primeiro momento e já caracterizá-la, já ter uma noção de como ela é.
do que ela gosta, né? Dependendo do que você tem, do que você oferece na sua loja, no seu estabelecimento, você já tem noção, aquela pessoa chegando, o que ela foi procurar ali, tá? Isso faz muito parte do relacionamento. Por isso que eu falo que venda é relacionamento, que é muito importante que você consiga inserir isso no seu dia a dia, que você consiga inserir isso na sua personalidade, inserir realmente isso no seu envolvimento com as pessoas, não só profissional, né? Mas numa reunião, numa festa, que você se permita se relacionar com as pessoas de maneira fácil. Quando chegar um cliente, vai ser mais fácil. Eu percebo que tem muita gente que tem dificuldade de atender. Eu imagino que são pessoas que tenham dificuldades de se relacionar no dia a dia, que tem muita dificuldade, né? A gente precisa realmente trabalhar isso, trabalhar o relacionamento com as pessoas, né? Esse ouvir, esse atender às necessidades, né? Esse ajudar, né? A gente fala muito gatilho mental aqui no digital e eu costumo falar muito aqui para vocês. Gente, gatilho mental, venda, persuasão, é muito relacionamento. É muito do dia a dia que você vai trazer para o seu trabalho, tá? Não é você fazer mecanicamente, porque eu tenho que persuadir, porque eu tenho que usar o gatilho X agora, porque eu tô no começo, na prospecção, e depois no final, na negociação, eu tenho que usar o gatilho Y e eu tenho que persuadir. Se fica muito mecânico, vai chegar um momento que você se trava, vai chegar um momento que você tem insegurança, né? E você precisa que a coisa seja natural, que você tenha segurança, que para o cliente também seja tudo muito natural, tá? Então, olha, depois de você conhecer as necessidades do cliente, é o momento de você mostrar quais são os benefícios e quais são as vantagens, né, que ele vai ter ali com você. É exatamente o momento de você mostrar qual é o valor do que você faz, qual é o valor do seu produto, qual é o valor do seu serviço, se você é um corretor de imóveis, qual é o valor desse imóvel que você está mostrando, desse terreno, desse apartamento, né? É um momento que você consegue quebrar uma objeção, muitas vezes, nesse momento também do cliente, antes de chegar no fechamento da venda, você já consegue quebrar a objeção ali, que é o momento de você falar, olha, esse imóvel é muito bem localizado, né? Ele está há pouco tempo para vender, e realmente o preço, ele já baixou o preço, e falar, sabe? Quais são os benefícios, quais são as vantagens, qual é o valor, né, do seu produto. Olha, esse vestido, você pode reparar que esse é um tecido muito fresco, né? É um vestido longo, eu falo muito de vestido longo, eu sou apaixonada. É um vestido longo, olha o caimento. É o momento realmente de você, eu falo muito, vender sem realmente falar, olha, custa tanto, eu tô vendendo, você quer comprar, eu divido em tanto. Não, é o momento de você mostrar qual é o valor, tá? Eu trabalhei um tempo com condução e muitas vezes os pais ligam para vários condutores para fazer orçamento. E aí, quando ligava para mim e era uma pessoa que se encaixava no meu percurso, eu prolongava a conversa. Se era uma pessoa que não se encaixava, que era difícil de eu atender, quando eu falasse o preço, a pessoa, então tá bom, eu vou pesquisar. Beleza, para mim a conversa parou ali. Mas se era uma pessoa que realmente era interessante para mim, uma criança que era interessante para mim pegar, eu mostrava para esse pai, para essa mãe, qual que era o valor daquilo que eu fazia, qual era o meu diferencial. Olha, é o seguinte, eu trabalho com condução, período integral, né? Então, se acontecer do seu filho aqui em Recife, período de prova, a semana anterior às férias, época de feriado, as crianças saem mais cedo. A maioria das conduções só pegam no horário de saída da escola. Se o seu filho tiver qualquer problema, a escola vai ligar para mim. A partir do momento que você avisa a escola que eu sou a condução, todos os colégios que eu atendo sabem que é só me ligar, que eu aviso em quanto tempo eu passo para pegar seu filho. Então, esse era o meu diferencial. Esse era o momento de eu mostrar qual era o benefício, qual era a vantagem que esse pai teria comigo. Porque muitas vezes o meu preço ou era igual ou era maior e o pai queria chorar. Já aconteceu, assim, do meu valor ser para condução escolar, que o pagamento é mensal, né? A gente recebe os 12 meses, assim como escola. Já aconteceu de ter diferença de R$ 70. É um valor alto, R$ 70 por mês. Mas eu explicar para o pai, olha, se você conseguiu, né? Qual é o seu problema? Né? Realmente valor, se for preço, é uma pessoa que você confia. Especificamente esse caso, era um bebê que eu fiz condução, fui a primeira pessoa que fiz condução dele, eu fiz condução dele 2 anos seguidos, e aí ele mudou de colégio e
quando foi começar o ano, ele mudando de colégio, o pai me disse que tinha conseguido uma outra condução que era R$ 70 mais barato. Eu falei, olha, realmente, você sabe como eu trabalho, né? Ele é pequeno, tem gente que pega, coloca a criança de qualquer jeito, não coloca em cadeirinha. Você sabe que se passa mal, eles não buscam a criança em fora do horário. E você, quem sabe, né? Você conhece meu trabalho, reforcei meu diferencial e falei para ele, olha, se você conhece, né? Se para você hoje, assim, o valor realmente, essa diferença não é uma diferença pequena, né? Se para você vai fazer muita diferença, né, no seu orçamento mensal e você conhece essa pessoa, você confia nessa condução, então faz. Mas assim, realmente é um percurso, expliquei, ó, é um percurso longo, né, para o valor que a pessoa está falando para você, né? A gente não sabe, vai colocar muita criança como é. E acabou que ele não. Eu entendo, eu realmente não conheço a pessoa, eu não confio, eu confio no seu trabalho e a criança ficou comigo, tá? Então, gente, não é preço, tá? Não é problema de qualidade. Eu falo sempre isso aqui, que faz o cliente sair de você, tá? Muitas vezes é você que solta a mão do seu cliente sem perceber, muitas vezes é você que deixa de dar atenção para esse cliente, muitas vezes é você que se preocupa mais em trazer novos clientes do que em manter os clientes que você já conquistou, tá? Que às vezes se preocupa muito em agradar clientes X, e eu falo muito, não é situação financeira que determina o poder de compra, não é. Tem gente que ganha pouco, mas que é extremamente organizado e que de repente coincide dele gostar muito do seu produto e exatamente com o que você trabalha ele comprar bastante, né? Eu já vendi produtos pouco para gente que tinha muito dinheiro e muito para gente que tinha pouco dinheiro, mas vai de organização, vai de prioridade, vai dessa pessoa realmente entender o valor do que você tem, tá? Então, nenhum cliente a gente pode descartar, nenhum cliente a gente pode atender de uma maneira diferente, a gente julgar pela aparência, ou julgar pela função, ou pelo valor que você sabe que ele recebe de remuneração, o poder de compra do cliente não está em nada disso, né? Realmente o que ele se propõe a gastar com você é uma escolha dele, tá? E não é pelo valor que ele ganha, não é por nada. Tem gente que gasta muito com roupa e não liga para eletrônico, né? Geralmente homem não liga para roupa, é básico. Ele vai numa loja, não adianta você mostrar mundos e fundos. Se ele for para comprar uma camisa, ele compra uma camisa. Mas se ele entrar numa loja de relógio, numa loja de óculos escuro, né? Se ele entrar numa concessionária ou eletrônico, eles ficam enlouquecidos, né? Então, às vezes você tem a sorte de exatamente o seu produto ser o que agrada esse cliente, tá? Eu falo muito, não vá pela aparência, não vá pela condição financeira, não vá pela função ou remuneração que você sabe que a pessoa recebe. E depois que você mostra o valor, é a hora de você quebrar as objeções, né? Quando eu falo dessa criança, desse bebê da condução, eu comecei a pegá-lo, ele tinha 1 ano e pouquinho, ele realmente era muito pequeno, e eu sempre tive uma preocupação que para mim o cliente é a criança, né? Eu já tive, assim, eu falo muito assim, de gostar de venda, de negociação, mas a gente sabe que não é fácil, às vezes a gente tem problema de relacionamento com o cliente, isso é normal, né? Já teve caso de atrasar, de eu telefonar, a mãe não atendeu o telefone, a criança não aparecer e eu seguir, depois eu não voltar, e a mãe fica aborrecida, mas eu falo, gente, a minha preocupação é a criança. Você pode ter certeza, quando ele entrar no carro, que se ele tiver qualquer problema na escola, eu tiver que buscar antes do horário, a responsabilidade é absolutamente minha, né? Eu sempre tive essa preocupação da criança, né? Realmente eu pensava assim, quando a criança está comigo, não é só uma pessoa, eu trago uma expectativa de uma família inteira comigo, né? Então eu tinha essa noção de que era uma responsabilidade muito grande e que a figura de maior importância desse relacionamento, apesar que eram os pais que contratavam, mas que era a criança, tá? Então, nesse momento que eu falei com esse pai, né, que eu falei sobre o meu diferencial e tal, eu já quebrei essa objeção dele, tá? Quando você fala esse diferencial, você se abre para que nesse momento o seu cliente fale a objeção que ele tem, tá? Ele fale qual que é o problema, é prazo, é forma de pagamento, é entrega, é o preço, tá? Você já falou o valor, muitas vezes quando você fala o valor e ele fala a objeção, já ali você já termina quebrando essa objeção nesse momento mesmo,
que foi o que aconteceu comigo. Eu já tinha falado o valor do meu trabalho para ele, né? Ele falou que em relação ao preço, eu disse, olha, se é uma pessoa que você confia, né? Ele faz condução comigo há 2 anos. Se é uma pessoa que você confia, eu acho um valor muito pequeno para o percurso. Realmente era um percurso grande para uma criança que é bebê e que precisa de cadeirinha. Demora tempo para você colocar a criança no carro, para você tirar a criança do carro. O horário de saída da escola era tarde, depois das 18. Então eu falei, olha, realmente, R$ 70 de diferença é muito grande. Se você confia, tá? Quando a gente pensa quebrar a objeção, não é você insistir, né? Eu sempre falo aqui, a partir do momento que para você é muito claro o valor do que você faz, você não tem por que discutir ou justificar para o cliente, ficar justificando por que você cobra aquele valor, né? Eu sou partidária de que você não pode cobrar pouco menos do que o valor que você precisa para você conseguir crescer, né? Se você vincula o seu serviço, o seu produto a um preço muito pequeno, o seu cliente acostuma com aquilo, né? Já teve gente que fez pergunta para mim quando eu coloquei caixinha de pergunta, que diminuiu muito o preço para poder vender, aumentar as vendas na pandemia, e essa pessoa está tendo dificuldade de aumentar o valor, né? Tem gente que acha que mídia social, redes sociais, é para ficar soltando promoção e desconto e promoção e desconto. E não é, gente, é para mostrar o valor do que você faz. Então, se você faz tratamento no cabelo, você tem que mostrar o antes e depois, mas do sentimento, da sensação, da transformação. Não é aquela foto estática, o meu cabelo estava comprido, tira. Aí meu cabelo estava grande, eu dou um sorriso. Não é assim. Você tem que passar realmente o valor daquele trabalho, o valor que esse corte, essa pintura, essa transformação causou nessa pessoa, tá? É muito importante que isso esteja muito mais aparente do que realmente o preço. Então, antes de você postar promoção, antes de você fazer combos, antes de você fazer ofertas, né, por causa de datas sazonais, né, datas Dia das Mães, Natal ou o que seja, mas que antes de você fazer isso, antes de você mostrar um preço pequeno, que você mostre o valor do que você faz. O cliente tem que entender primeiro o valor do que você faz, para depois ele saber quanto você cobra, tá? E quando fala aqui no digital, as pessoas confundem muito, tem muitos perfis que só ficam postando promoção. E, na verdade, você tem que mostrar valor. É muito, muito, muito valor. É claro que é bacana você fazer promoção, você ter combos, né? Você avisar o cliente quando você recebe novidade, você ter ponta de estoque. Isso tudo é muito legal, isso tudo é isca que você usa. Mas você basear o seu trabalho nisso é difícil, porque depois você não consegue escalar. Você vai ter sempre aquela mesma margem de ganho e nunca vai te permitir crescer. Se você está começando no digital e pensa em ter um espaço físico, com preço pequeno, com lucro que é mínimo, você não vai conseguir ter seu espaço físico, né? Você não vai conseguir ter produtos que você cobre mais desse cliente, porque ele está vinculado a esse preço promocional. Você abre uma exceção de uma promoção, mas sempre, ela é como a gente fala para o filho, você abre uma exceção de uma coisa, acaba virando direito, né? Ele acaba achando que aquele é seu preço real, e aí quando você coloca o preço mesmo sem ser promocional, ele fala, epa, pera lá, por que aumentou tanto? Não é que aumentou tanto, é que eu mantive na promoção durante muito tempo. Então, essa é uma preocupação, né, que a gente tem que ter, principalmente quando vem aqui para o digital. Muita gente vincula isso, né, ainda mais por questão da pandemia, né, precisava se recuperar. Quem tinha espaço físico precisou ficar um tempo fechado e, de repente, abriu, precisava atrair cliente. Mas se você tem um trabalho de mostrar o valor, né, de deixar nítido o valor, se você tem essa preparação, se tudo que você faz é estrategicamente, você não tem tanto esse problema, né? Você tem a sua preparação, o seu planejamento anual, você sabe as promoções que você vai fazer, mas você não vai usar só isso para chamar a atenção do cliente, né? O valor vai chamar muito mais atenção. E é o que eu falo, não é o poder de compra ou quanto o cliente recebe por mês que vai dizer se ele compra uma coisa cara de você ou não. Não, é o valor, é o valor. Quantas pessoas ganham um salário mínimo e tem um iPhone? Muitas, muitas. Eu tinha uma amiga de época de adolescência que ela só usava bolsa da Vitor Hugo. Agora, ela não tinha condição de comprar, não tinha mesmo, nem dividindo em várias vezes. O que ela fazia? Ela comprava dividindo com a amiga. Tipo, junta 3 amigas, compra uma bolsa e cada uma usa uma semana. E compra dividido, né? O máximo que dá para dividir e cada uma usa uma semana. Porque elas achavam que aquilo tinha muito valor.
que elas não viviam sem aquilo, que elas precisavam daquilo. É isso que você tem que passar para o seu cliente, que o que você tem, o que você trabalha, tem muito valor, que vai trazer muita diferença, que vai trazer muita transformação para ele, tá? O preço é só o que você vai agregar ao que você faz, ao seu produto, ao seu serviço. Mas o preço não vai ser a preocupação do cliente. Enquanto o cliente se preocupa com o preço, é porque o seu valor não está claro. E ele não está claro só para o cliente, ele não está claro para você que não está conseguindo passar isso para o cliente, tá? Eu estou falando as etapas de vendas para vocês conseguirem entender que muitas objeções a gente consegue quebrar nessas fases das etapas de vendas, né? Muitas objeções a gente já quebra ali, quando se for o preço, né? Quando você fala o valor, quando você deixa claro o valor daquilo que você trabalha, muitas vezes você já quebra ali. Tem cliente que já não tem coragem de falar, ou ele já vai falar para você de uma maneira mais amena, né? Já falando para você, mas assim, mais na certeza que vai compensar a compra, mais na certeza de que realmente ele quer, de que é realmente aquilo que ele busca, tá? Essas etapas do processo de venda é muito importante, tá? Que vocês sigam, é muito importante que isso esteja muito claro para você, que isso esteja muito claro no seu negócio, que você entenda isso que você faz com o seu cliente, que não é só você pensar em rebater aquilo que ele fala para você de uma maneira negativa, né? É importante também você ouvir o feedback do cliente, não é só, eu preciso ganhar tanto, não. O que você vende tem que ter um valor proporcional, né, para aquele cliente que você vai atender, para aquela persona que é o seu cliente. Não adianta você querer cobrar muito acima, assim como se você tem, vamos supor, eu vou montar um salão de beleza no bairro classe A. Não adianta eu colocar os valores lá embaixo, porque são pessoas que estão acostumadas a pagar caro, porque senão eles acham que o valor é pequeno. Eles acham que vai ter problema, que vai ter defeito. Quantas vezes a gente vai no supermercado e você vê uma marca nova e você fica meio assim, desconfiado. Será que eu compro? Será que eu experimento? Mas a gente sabe que aquela marca que é nova, que está chegando agora, ela só custa pouco enquanto a gente não conhece. Depois que você conhece, que você passa a virar cliente, ela começa a aumentar o preço. E é assim, né? Você precisa saber qual é o cliente que você vai atender e até que ponto você pode aumentar esse preço ou até que ponto você pode reduzir quando você faz promoção, né? Porque se eu tiver nesse bairro classe A, eu vou fazer promoções, mas que eles ainda entendam que tem muito valor ali, que eles não acham que eu vou levar produto falsificado para lavar o cabelo, né? Que na hora de fazer um procedimento estético, que vai ser uma coisa mal feita. Então, vai muito do valor que aquela pessoa tem, daquilo que você entrega, tá? E depois da objeção, vem a negociação, né? Que é realmente o momento que o cliente fala para você qual é o problema, é prazo, é preço, é condição de pagamento, e você negocia com ele, né? O que eu posso fazer? O que você pode fazer para melhorar? Né? É claro que eu falo muito assim, gente, eu não sou muito fã de ficar negociando, do cliente ficar pechinchando e bate e volta e bate e volta. Mas é claro que já teve situações que eu negociei, né? É claro que já teve clientes que, poxa, é um cliente bacana, né? É um cliente que eu vi que era minha persona, né? Vai ser bacana eu conseguir fidelizar esse cliente, então não custa nada eu, de repente, negociar e tal, ser um pouco flexível. Então, esse é o momento de você ter essa flexibilidade, esse é o momento de você entender realmente uma objeção que você pode quebrar, oferecendo um algo a mais, de repente, para esse cliente, né? Mas nunca ficar justificando. Não, eu cobro isso por causa disso. Não, você tem um momento de mostrar o valor, então você não precisa ficar justificando o seu preço. Exatamente por isso que o momento, na etapa de venda, de mostrar o valor, ele vem antes do cliente falar para você a objeção. Ele vem antes de você perguntar para o cliente. Eu estou percebendo que você está com dúvida, né, a respeito da sua compra. O que te deixa com dúvida? Né? O que te faz não ter a certeza de comprar? Né? Você me procurou buscando o imóvel e disse o valor, tá? Depois dessa objeção, é esse momento de você negociar com o cliente, fazer o fechamento e o pós-venda, tá? Então, essas são as etapas de venda. A gente precisa respeitar
esse tempo de etapa de venda. Para cada cliente é um tempo diferente. Eu falo muito de atendimento, porque o atendimento realmente, ele fortalece, ele fideliza, ele fortalece o relacionamento com o cliente que você já tem. Ele fideliza aquele cliente que já comprou com você e ele faz uma coisa que a gente não consegue de uma outra maneira, que é o melhor marketing que existe, né? Ele passa uma propaganda sua, ele é seu defensor, né? Ele defende a sua marca, a sua empresa, e quando ele fala de você para outras pessoas, essas pessoas, quando vêm até você, indicada por um cliente seu, que fez um boca a boca bem feito, gente, é um cliente que ele vem com pouquíssima objeção. É raro ter objeção, né? É um cliente que, se o poder de compra dele é menor do que o preço que você cobra, mas ele já vem disposto a negociar com você, é aquele cliente que não vem para falar para você não. Ele vem sabendo o que você tem, ele vem sabendo da sua qualidade, ele vem sabendo da sua credibilidade, da sua confiança, da sua segurança. Então é muito mais fácil, tá? Para mim, dessas etapas de vendas, realmente o momento de você entender o cliente, o momento de você falar o valor do que você faz e também você escutar a objeção do cliente com atenção, né? Nós não somos acostumados, não fomos programados para ouvir não, né? Para ouvir que o cliente não gostou, que está insatisfeito, que está aborrecido, porque foi atendido mal. Às vezes a gente se esforça tanto e de repente uma pessoa da sua equipe não está num dia legal e atendeu mal o seu cliente, né? E ele chega e te fala. Eu realmente não gosto dessa coisa de bate e volta, sabe? Da maneira que o cliente vem, eu devolvo. Não, eu tenho realmente a postura de não absorver, de procurar entender, de realmente sempre olhar para esse cliente com bons olhos. Muitas vezes a pessoa não compra de você no primeiro momento, tá? Mas não significa um não, né? Isso é muito importante. Às vezes você chega numa loja ou você chega para fazer um orçamento e a pessoa se aborrece porque você diz: "Ah, então tá bom, muito obrigada". E uma das minhas melhores clientes, ela me disse na primeira vez que ela me conheceu, ela disse: "Ah, bacana, eu já vi tudo que você tem, já conheci seus produtos e quando eu precisar eu te aviso". E ela foi uma das minhas melhores clientes. Então você precisa entender que nem sempre aquele é um não definitivo. Às vezes é só que não era o momento daquele cliente, tá? Não abandone, né? O que eu fiz? Ah, não, bacana, olha, eu vendo e anoto para receber mensalmente, tá? Eu levava para as pessoas, eu vendia, eu falava, eu tenho uma loja a domicílio. Então eu disse para ela o seguinte: olha, mês que vem eu venho receber e vou ter novidade e mostro de novo para você. Se você se interessar, ótimo, eu acho difícil você não gostar da próxima vez, né? Ela realmente estava ocupada quando eu cheguei, quando eu fui atender a amiga dela, ela estava ocupada, ela estava no computador, era uma agência de turismo. Então eu não sei se ela estava atendendo um cliente, se ela não estava num momento bom, mas nesse dia ela foi bem séria comigo e eu fiz a mesma coisa que eu sempre faço e não absorvi, e para mim aquele não era um não, porque eu realmente pensei, eu vou ter outras oportunidades, sabe? Eu vou colocar o computador para carregar, porque eu cheguei super em cima da live e eu já imaginei que ele fosse descarregar. Só vou colocar aqui enquanto eu falo com vocês. Então é isso, sabe, gente? Muitas vezes você absorve ou então você interpreta aquele não ser o momento do cliente como se ele estivesse dando um não para você. Mas não é, tá? Às vezes, realmente, ele não está preparado. Às vezes, realmente, não é aquele momento. Às vezes, realmente, ele precisa de uma segunda opção. Agora, vai muito da sua postura, né? Vai muito desse mostrar o valor, vai muito da sua... Eu falo persuasão, mas eu não gosto muito do sentido literal da palavra, aquela coisa de você persuadir, que dá a ideia que você vai enganar, né? Mas aquela persuasão, assim, de você usar abordagem correta, de você ter um bom posicionamento, de você saber mostrar o valor, né, do que você faz, de você ter segurança no que você faz, de você não ficar forçando, de você não ficar discutindo. Uma coisa que acontece muito quando um vendedor recebe não, tem muito vendedor que discute com o cliente, já aconteceu comigo, sabe? Na loja de eu dizer, não, é porque, ou em relação a preço, alguma situação, e a pessoa ficar querendo justificar e discutir. Mas isso é uma coisa negativa, né? Realmente é bom você entender do cliente o porquê não, né? Independente do que você trabalha, mas se o cliente te procurou, existe uma possibilidade de compra. É como eu digo, se você é vendedor de loja de shopping e o cliente está lá, né? Tem muito vendedor que tem vergonha de abordar, mas não, se o cliente está lá, ele tem uma necessidade.
ou ele tem um interesse, ou existe uma possibilidade dele comprar. Então, é o seu momento de agir, né? Você não precisa ir atrás para prospectar o cliente, você está prospectando ali, o cliente chegou. Então, vá, aborde, né? Pergunte para o cliente o que ele está procurando. Não, eu estou só olhando, mas veja no cliente, se ele está olhando sapato e está na área feminina, olhe como esse cliente, como essa cliente está calçada, né? Ah, eu tô olhando para o seu sapato, você usa sapatilha, você gosta de conforto. Olha, eu tenho umas sapatilhas extremamente confortáveis lá dentro da loja. Vamos olhar? Você tá só olhando? Eu vou só te mostrar sem compromisso. Muitas clientes eu fiz excelentes vendas falando assim. Olha, você tá só olhando e eu vou só te mostrar. Não tem problema nenhum, sem compromisso nenhum. Então, uma coisa muito natural, sabe? Sem aquele peso. Ah, não, se eu olhar eu vou ter que comprar. Ou então o cliente, o vendedor fica cuidando do cliente de longe, o cliente fica com vergonha, passa, olha e acaba saindo. Não, ele tá ali olhando, você tá ali para mostrar. É claro que a consequência de você mostrar é para vender. Você está se preparando, você está aqui nessa live, você está se preparando para vender, para fechar muito mais vendas do que você já faz. E é nesse momento que você vai conseguir. Né? É no momento que o cliente chega até na sua loja, é no momento que o cliente te liga, é no momento que você alguém é indicado para você. Então, é essa chance que você tem de agir. E você não pode perder essa chance, tá? Quando o cliente fala, chega até você e diz, nesse momento da objeção, tá? Quando ele te diz, olha, acontece o seguinte, o seu concorrente, ele divide mais vezes, tá? O que você faz nesse momento? Você não precisa ficar justificando e nem discutindo com o cliente. Tire do cliente a informação, sabe? Não, tá, ele negocia de uma forma melhor com você, mas além disso, tem algum outro diferencial, algum outro serviço, alguma outra questão que tá te impedindo de fechar a compra aqui comigo? A gente sabe que às vezes o cliente joga verde para colher maduro, né? Então, você vai perceber quando o cliente falar para você se realmente essa é uma situação real, né? Quando ele falar para você, você tem tempo de pensar o que você consegue fazer, você consegue negociar de uma maneira melhor, né? Reforça aquele valor, olha, você me disse que ele divide para você em 5 vezes, né? Eu faço o seguinte, olha, eu divido para você em 3 vezes, eu te dou um brinde, né? Ou então você reforça aquele seu diferencial, como eu já fiz muitas vezes, que cliente veio, né, com objeção em relação ao preço, eu reforcei o meu diferencial. Olha, realmente o meu preço é esse, mas valor. Mas sempre ouvir o cliente, sempre mostrar para o cliente que esse feedback que ele está te dando é importante para você, sabe? Mas que naquele momento, a condição que você tem é essa. Eu já fiz live aqui, já gravei falando sobre a gente ser positivo. E é interessante que, assim, é dado, tá? Estudo mesmo, que se você consegue tirar em 45 minutos com o cliente, 45 sim dele, você aumenta em 75% a chance desse cliente comprar de você. Então, é bacana que nesse momento de conversa, nesse momento de abordagem, de prospecção, que você converse e pergunte para o cliente coisas que você sabe que a resposta que ele vai te dar vai ser sim, né? Como essa cliente que vai na loja, no caso sou eu, porque eu não uso sapato de salto, são raríssimas as vezes, esses dias eu usei só para fazer uma sessão de fotos, mas eu realmente só uso sapato sem salto. Então, digamos que eu fui até a loja e aí eu falei para o vendedor, não, eu tô só dando uma olhadinha. E ele me disse, né, olha, você tá olhando sem compromisso, eu observei que a sua sapatilha é extremamente confortável, agora eu tenho uns modelos lindos, coleção nova, extremamente confortáveis, tenho certeza que você vai gostar. Vem aqui dentro da loja que eu vou te mostrar. A chance de eu entrar, a chance de eu olhar é muito maior, tá? É importante você entender o cliente, é importante você ouvir o cliente, é importante você respeitar o cliente, mesmo no momento que ele tem uma objeção para falar para você, tá? Sempre você mostrar que o cliente é importante para você,
né? Você ter um brinde, você ter um diferencial, você ter uma forma de pagamento diferente, você ter um desconto, ou então você falar para esse cliente, você pode ter, eu gosto muito de ter itens com valores diferenciados, né? De repente tem aquele item que você consegue agregar um lucro maior e aquele que você consegue agregar um lucro menor. Então, de repente, nesse momento de impasse, em relação à forma de pagamento, em relação a preço, olha, vamos fazer o seguinte, você está levando esse produto, você vai pagar em 3 vezes, mas eu tenho um item maravilhoso que vai sair num preço muito bacana para você. E você traz essa peça, esse produto, esse serviço nessa negociação. Mas é bacana que a gente sabe preço, forma de pagamento, entrega, são objeções pontuais do cliente, tá? Então é bacana que você saiba já o que você vai oferecer, que todo cliente que vir com objeção de preço, você saiba como você vai trabalhar. Todo cliente que vir com objeção de forma de pagamento, de entrega, que você saiba como você trabalhar. Por isso, a primeira etapa é a preparação, a primeira etapa da venda, tá? E por isso é tão importante que na conversa você consiga tirar do cliente o sim. Aí você fala para mim, poxa, Rita, mas 45 sim. Em 45 minutos é muito. Então comece com 5, né? Quando eu chego até a loja e o vendedor diz para mim, eu tô vendo, você gosta de conforto, né? Pela sua sapatilha. Eu vou dizer sim. E dependendo da cor, né? Você gosta de sapatos coloridos, você gosta de fazer combinações, sim. Ou então você gosta de sapatos mais neutros, sim. E a partir daí, você observando o cliente e de acordo com o que você trabalha, faça perguntas aonde o cliente te diga sim. E aquela objeção que ele fale para você, não diga eu não consigo, eu não faço, eu não posso. Diga sempre para o cliente, sim, eu entendo. É a forma de pagamento. E aí você traz o seu valor, você traz seu diferencial, a condição que você consegue fazer para ele, mas não diga, não, eu não consigo, não, eu não posso, não, eu não vou fazer, tá? Parece bobagem, mas realmente isso é estudo, que quanto mais sim você tira do cliente, quando você fizer a pergunta na hora do fechamento da venda, e aí, vamos fechar essa compra? A chance dele dizer sim para você é muito maior. Tem um filme, eu tava tentando lembrar o nome, gente, eu sou péssima de nome de filme e de nome de banda, de música. E tem um filme que é um golpista, que ele faz exatamente isso. Ele vai em lugares de aposta de cavalo, se alguém souber o nome do filme, escreve aqui pra mim. Ele vai em aposta de cavalo e vê as pessoas que são muito ricas e que apostam muito. E aí o que ele faz? Ele fica na cola daquela pessoa e faz com que a pessoa, durante 24, 48 horas, ela veja o número que ele quer que essa pessoa aposte. E ele vai criar a situação para que essa pessoa aposte com ele, para a pessoa escolher um número. Só que quando a pessoa sai do andar do hotel, ela vê uma imagem que tem lá um número. Esse número, 51. Aí, quando ele vai andar de táxi, no táxi tá o número 51. Cara, é um golpista, assim, tremendo. E mostra realmente isso. Que o cara viu tanto esse número, tanto esse número, tanto esse número, em tudo que ele passava, ele via esse número, ele via esse número, esse número. Era um grupo de golpistas, que eles conseguiram que até dentro do hotel, o cara visse o mesmo número inúmeras vezes, fora, onde ele fosse, ele sabia onde ele ia, sabia tudo da vida do cara. A partir do momento que eles viam que era um cara que apostava, que era um cara muito rico, tinha um poder muito grande, né, de investir, ele fazia isso. Ele tinha o risco do cara escolher outro número? Tinha. Mas a partir do momento que ele fez aquela lavagem cerebral, aquele tempo todo, assim, muito realmente, a chance dele escolher aquele número que ele passou o dia mostrando era muito maior. E foi exatamente isso que aconteceu. No momento que ele fez a aposta é um japonês. No momento que esse golpista fez a aposta com o japonês e disse para ele escolher um número, que a namorada ia adivinhar qual o número do jogador de futebol americano que ele ia escolher. Ele escolheu exatamente o número que ele passou o dia vendo. Então é isso, gente. Não seja negativo. Eu já falei isso aqui, parece bobagem, mas não, tá? Tire do cliente, dê atenção para o cliente, faça o cliente falar sim para você durante a conversa, né? Isso é relacionamento. Quando você se relaciona bem com as pessoas, quando você olha bem para as pessoas, quando você olha o positivo, quando você tira o positivo das pessoas, isso passa a ser natural no momento que você vende, no momento que é uma negociação, né? Por isso eu falo, é muito importante
que você saiba se relacionar com as pessoas para que você tenha resultado nas vendas. Porque senão vai ficar um processo absolutamente mecânico, você vai pensar que você tem que enganar, que você tem que persuadir, né? Que você tem que ficar usando gatilhos e gatilhos a todo momento, mas não. Eu falo aqui para vocês exatamente o processo de venda, exatamente aquilo que a gente tem que fazer, mas que no meu dia a dia está inserido na minha atitude. Isso faz parte do meu relacionamento com as pessoas, do meu relacionamento com o cliente. Para mim é uma coisa muito natural, tá? Então, assim, realmente, você ser positivo na conversa com o seu cliente aumenta muito a chance. Imagina você aumentar 75% a chance de cada cliente falar sim para você, tá? Eu acredito que quando eu falo em relação à preparação, também significa muito. Porque muitas vezes a gente vai começar a trabalhar com venda no momento de dificuldade, no momento de crise, você saiu do emprego. Mas você não pode começar sem saber o que você vai fazer, para quem você vai fazer, sem se preparar, sem se planejar, né? Muita gente começou um negócio agora em 2021, por consequência do que passou em 2020. Muita gente que tinha que ter recebido o auxílio não recebeu. Muitas famílias tiveram que se separar porque não tiveram condição de se manter juntas. E aí, de repente, surge uma oportunidade de você começar um novo negócio, né? Mesmo que você trabalhe, eu falo muito isso, mesmo que você trabalhe no escritório, você pode vender alguma coisa. Hoje em dia ainda tem a facilidade de você vender no digital um produto, você presta um serviço, né? E você tem um produto que você trabalha com essa linha. Você pode ter o produto home care para você vender para os seus clientes, e não só os produtos, mas você vender o seu serviço também, você saber vender aonde você está. Então, quando fala em venda, é muito importante que todas as pessoas estudem vendas, que todas as pessoas pensem estrategicamente, independente de você entregar um produto ou independente de você prestar um serviço, independente de você vender algo que é seu ou independente de você vender consignado, independente de você vender do seu parceiro, né? Independente de você ser um afiliado, você vender de repente um produto, um infoproduto que não é seu, pela internet, também tem essa opção, tem N opções. Por isso é tão importante que você entenda as etapas de vendas, por isso é tão importante que você saiba reverter o não do seu cliente. Muitas vezes o cliente está preparado sim para comprar de você, né? Muitas vezes o cliente, ele tem a necessidade, às vezes ele não tem a urgência. É isso que você precisa entender. Por isso que eu falo, nem sempre aquele não ser o momento de fechamento do seu cliente significa que você está recebendo um não. Nem sempre. Às vezes, naquele momento, ele não tem a urgência. É isso que a gente precisa entender, né? O cliente tem 3 situações, tem 3 razões que muitas vezes ele não compra de você. Quando ele não tem urgência, né? Ele não tem urgência, é uma coisa que ele precisa, mas de repente ele pensou bem, ele vai deixar para um outro momento. E aí você fica dando murro de ponta de faca. Muitas vezes a gente precisa, né? Tá na necessidade. Então não adianta você discutir, não adianta você ficar justificando e passar o resto do tempo reforçando o valor. Tem que entender. Por isso que eu falo, eu sou assim super leve em relação à venda, eu realmente falo o valor, né? Quando o pai me procurou em relação à condução, eu falei, olha, você sabe, você já conhece meu trabalho, né? Ele entrou comigo com 1 ano e pouquinho, faz 2 anos que tá comigo. Então, assim, eu tenho muito cuidado, né? Eu não falo de nenhum concorrente, não é meu falar de nenhum concorrente, mas nem todos têm responsabilidade, nem todos colocam na cadeirinha, né? Eu acredito que, assim, quando a gente cobra um valor proporcional ao trabalho, você se sente mais seguro. A pessoa está cobrando um valor muito inferior, não tem como, ninguém vai pagar para trabalhar, né? Então, o cliente pode não ter urgência nesse momento, ele pode não tá claro na cabeça dele o valor do que você faz, por isso é muito importante que você entenda em qual momento do processo de venda você deixe claro para o cliente esse valor e que você tenha sempre muito claro o valor para você, né? Você ter claro o seu valor, você saber quais são os benefícios, qual é o seu diferencial, tá? O que você oferece realmente, que causa transformação no seu cliente, né? Quais são os problemas que o seu trabalho resolve na vida desse cliente. Tudo isso, quando você fala para o cliente, muitas vezes você está falando, exemplificando ou explanando, né, o seu diferencial que você já fez com uma outra pessoa e ele fala, poxa, parece que ele percebeu, era exatamente isso que estava me impedindo, era exatamente essa resposta que eu estava precisando. Por isso é tão importante que você tenha essa preparação, que você leve para todos os clientes nesse momento de mostrar
o valor do que você faz, tá? E outra situação eu sempre fui muito clara em relação a dinheiro. Eu não tenho problema de perguntar para o cliente, olha, deixa eu te perguntar, você tem a pretensão de gastar quanto? É um presente? Você quer comprar de qual valor a qual valor? Né? É para você? Você quer casual? Você quer festa? Mas até quanto você está disposto a gastar, né? Se você é um corretor de imóveis, se você de repente trabalha com estética, gente, não tem problema nenhum, sabe? Quanto mais natural você falar em relação a dinheiro com o cliente, mais natural ele vai ser. Tem gente que dentro de casa não fala de dinheiro, nenhum pode abrir carteira do outro, nenhum sabe a senha do outro, e aquela coisa, aquele medo, aquele bloqueio. Você passa esse bloqueio para o seu cliente, não pode ser assim, tem que ser natural. Eu sempre fui super natural. E quando eu chego numa loja, eu digo, olha, eu vim ver tênis do colégio para as crianças. Pelo amor de Deus, não me mostre tênis de 150, 170 reais, é tênis para bater no colégio, né? Daqui 2, 3 meses tem que comprar outro, porque o pé cresce, estraga, guri corre. Eu sou franca. Então, da mesma forma que eu sou franca quando eu vou nos lugares, e já teve muito lugar de eu ser mal atendida por causa disso. Porque eu chegar e falar, olha, é o seguinte, eu preciso disso, só que eu tô disposta a gastar tanto. E aí a pessoa perde de dar um bom atendimento, de fidelizar um cliente que é franco. É melhor eu ser franca e comprar aquilo que eu tenho condição do que eu passar no cartão e depois não pagar, né? De dar problema, dependendo de onde o funcionário trabalha, é ele que paga, né? Se tem algum problema relacionado ao cliente. É muito melhor eu ser franca, ele me fidelizar e sendo pouco, mas que eles ganhem aquele pouco me conquistando, me fidelizando, do que ele ficar esperando o cliente certo no momento certo, que vai gastar o que ele imagina. Então, da mesma forma que eu chego nos lugares e sou franca com o meu potencial de compra, eu também sempre fui muito franca e muito aberta com os clientes e sempre deixei as clientes super à vontade. Eu falo, cara, não tem problema nenhum você estar no momento que você precisa de uma bolsa para trabalhar, porque a sua bolsa tá toda estourada, mas o seu poder de compra tá pequeno. Então fala para mim, qual é o valor que você tem a possibilidade de gastar? E aí eu vou atender esse cliente. É muito melhor você ser sincero, tá? Do que você ficar imaginando N situações ou do que você ficar tentando quebrar essa objeção do preço, que muitas vezes você tem um outro produto que atende o cliente. Então, trate de maneira natural, não tem problema nenhum você falar de dinheiro, não tem problema nenhum o cliente falar para você que naquele momento ele não pode gastar X, né? De repente ele quer um serviço que ele tenha muito resultado, ele quer fazer uma transformação no cabelo, mas poxa, a condição que ele tem hoje é de fazer um corte, lavagem, escova, hidratação no máximo. Então explique para o cliente, né? Pergunte para o cliente, entenda o cliente, né? Não julgue, não ache que veio aqui, é muquirana, não está querendo gastar, sabe que o que eu trabalho meu produto é bom, meu serviço é bom, é de qualidade, e de repente é um cliente assim que não quer. Não, é o momento do cliente, é muito melhor você fidelizar um cliente que tem um poder de compra limitado, mas que você consegue atendê-lo, do que você ficar esperando aquele cliente que gasta o que para você é o que todo cliente precisa gastar, tá? Não dispense cliente nenhum, valorize cada um que chega até você, procure atender as necessidades. É claro que tem aquele cliente que só quer ficar barganhando, que quer ficar pechinchando, né? Já fiz até uma live, como que você sai dessas saias justas que o cliente nos coloca, né? E realmente existe cliente que só fica perguntando preço, existe cliente que só fica pechinchando, mas tem muito cliente que tem a necessidade, que tem a urgência, só que de repente ele se interessou exatamente por aquele produto que não está favorecendo naquele momento, né? Eu quero ver que mulher que entra numa loja, tá? Que tem uma placa na vitrine da loja escrito assim, promoção no interior da loja. Isso aí já é uma isca. Aí você vai entrando, tentando não olhar o que tem ao seu redor e de repente você bate o olho. Naquela peça mais cara da loja, você se apaixona, que você não consegue gostar de mais nada. Acontece, mas é o momento da vendedora entender qual é o momento, qual é a situação que você tá, né? Você quer uma coisa de qualidade, você quer um produto bonito, mas você só tem condição de comprar a promoção. Então vem cá, vamos procurar, vamos dar uma garimpada, que a gente vai achar uma coisa bacana, a gente vai achar uma coisa que vai te atender, né? Não deixe de atender o cliente porque esse é o momento que ele está desfavorável. Não. Muito melhor um cliente de um momento desfavorável, fidelizado com você, do que você ficar catando papel na ventania e tendo que prospectar e prospectar cliente, tá? Entenda realmente o momento do cliente. Nem sempre
o não significa que ele não está disposto a comprar. Muitas vezes é dentro da condição que ele tem, tá? Agora, pode acontecer de você não ter nenhum produto naquele momento, né? Pode acontecer de você não ter nenhum serviço naquele momento. Então, entenda que é o momento do cliente. Mas é que eu sempre falo aqui, a partir do momento que esse cliente chegou até você, tenha um contato desse cliente, né? Observe o que ele está procurando, o que ele falou nas entrelinhas, na conversa com você, nesse momento de prospecção, de atendimento, de você ouvir as necessidades, as objeções, e aí, a partir dali, você pode começar um atendimento, né? Você não precisa, porque o cliente não está no momento favorável, porque ele não pode comprar aquele determinado valor, você não precisa soltar da mão desse cliente, né? Se ele me procurou, ele é meu futuro cliente, ele não comprou hoje de mim, mas para mim, na minha cabeça, eu penso assim, ele é meu futuro cliente, então eu vou avisá-lo quando eu tiver promoção, eu vou avisá-lo quando chegar produto novo, eu vou avisá-lo quando eu começar a fazer um serviço novo, né? Eu vou estar sempre em comunicação com ele, se eu de repente fizer um coffee break, eu fizer uma reunião aqui na empresa, eu vou chamá-lo, né? Quando fizer alguma coisa. Então é isso, gente. O cliente só sai de você quando você solta da mão dele. Ah, Rita, mas ele não comprou de mim. Cara, mas se você tem o contato dele, se você soube observar, se você soube ouvir as necessidades dele, é a partir daí que você vai trabalhar, tá? Continue prospectando. Você pode, muitas vezes, fazer vários contatos com o mesmo cliente até que ele compre de você. E não tem nada de errado. É um cliente que o tempo do ciclo de compra dele é maior. Acontece. Isso não significa que ele vai comprar pouco quando ele comprar. Isso não significa que ele nunca vai comprar e nem que ele só vai comprar uma vez. Mas depende muito de você. É muito difícil a gente ter contato de alguém, né? E de repente você tem o contato dessa pessoa, mas você abandona. De repente essa pessoa te procura e naquele momento você imagina que ela não vai comprar de você. Você imagina que a resposta definitiva dela é não. E aí você se fecha para essa pessoa e você solta a mão desse possível cliente. Então não se feche, não solte a mão, né? Aproveite a situação e pense, se planeje o que você pode fazer para chamar a atenção desses futuros clientes que ainda não fecharam a compra com você no primeiro momento, tá bom? Gente, olha, gratidão por todos que estiveram presentes. Eu não fui falando sejam bem-vindos. Eu estou fluindo aqui o assunto. Eu acredito que você aprender a reverter o não do cliente é assim, você aumentar, né? A gente fala que 45 minutos, você conseguir fazer perguntas que gerem 45 sims, você consegue aumentar em 75% a chance desse cliente comprar de você. Então, quando a gente fala conseguir reverter o não do cliente, eu acredito que você aumenta 25 a 50% o seu ganho. Tá? Aquele cliente que de repente há 2 meses atrás te procurou e não comprou de você e você vem mantendo contato, ele compra esse mês. É um cliente que ele não veio até você, foi você que continuou a prospecção, você continuou o contato, o atendimento. O cliente que te procura hoje e de repente ele fala não para você hoje, semana que vem ele fala sim, ou ele fala não para você, mas você consegue reverter, entende? Quantas vezes, quantos clientes chegou até você e você absorveu o não dele como definitivo? Mas que, se você parar para pensar, você fala, realmente, não, realmente, aquele cliente, eu tinha alguma coisa que atendesse a necessidade dele. Realmente, se eu tivesse disposição de continuar o atendimento, de continuar a conversa, né? Se eu não tivesse não anotado o contato, tem muita gente fazendo rede social, não anotando o contato do cliente, dependendo do Facebook, do Instagram, e a rede social pode sair uma hora do ar, a gente não sabe se vai ser sempre assim. O Orkut saiu, então você tem que estar preparado. O cliente não é da sua rede social, o cliente tem que ser seu, tá bom? Ó, um super beijo. Vou colocar uma caixinha de sugestão, de pergunta, porque eu vou trazer uma psicóloga na semana que vem para falar pra gente sobre comportamento, tá? Ela trabalha com a linha penso, sinto e me comporto. E aí ela vai nos ajudar o que a gente pode fazer ou a entender o nosso comportamento, aquilo que está influenciando o nosso resultado no nosso negócio, tá? Eu quero que vocês coloquem ali o que está te impedindo, o que você acha que você tinha que trabalhar melhor. Vou colocar a caixinha agora, vou publicar a live, vou colocar a caixinha, tá? Eu quero que você coloque para me ajudar, para ela vir assim, realmente bem alinhada com as nossas necessidades, com as nossas dificuldades, porque muito dos resultados que a gente não tem no nosso negócio é o nosso comportamento.
a nossa atitude, ao nosso pensamento. É exatamente isso que ela vai nos ajudar, tá bom? Ó, um beijo no coração de vocês e amanhã teremos live também. Eu vou falar qual o horário, amanhã eu vou fazer um pouco mais cedo, tá? Mas aí eu vou falar qual o horário que eu vou fazer pra vocês, tá bom? Beijão, tchau, tchau, até amanhã.